Está aqui. Depois tem um artigo aqui. E homologados pelo Conselho Universitário. Professor. E aí, aqui eu acho que tem, o professor Walter está dizendo aqui para eu perguntar, mas eu acho que eu tinha lido em algum artigo, que venha junto na resolução qual o impacto financeiro que isso vai causar na instituição, quando vier a disponibilidade ou não de estar sendo disponibilizado o pagamento. Eu acho que está aqui no artigo 2º. Não tem isso? Tem um artigo que... Eu acho que isso aí os órgãos colegiados serão capazes de Então, é isso que eu estou falando. Na hora que a aí, gente né? que vai passar para os colegiados, que venha junto um impacto de quanto isso vai custar. Então, devidamente instruído... cadê? Aqui, ó. Devidamente instruído com análise do Conselho de Curso e NDE, aí, ó, NDE, vírgula, inclusive com o impacto financeiro, né? Professor, dando continuidade, para aprovação dessa resolução, esse parágrafo, ele pode ser retirado até passar o momento do suporte financeiro da situação da FEB, para aprovação do MEC? Eu acho que não há necessidade, porque, veja bem, o fato de existir a resolução não significa que serão concedidos imediatamente esses benefícios. A resolução está aprovada, agora a concessão vai depender justamente da análise do momento financeiro efetuada pelos colegiados e pela reitoria, entendeu? Então, não acho que haja necessidade, nem que haja tanto perigo de descontrole financeiro aqui. Porque, como eu disse, o fato de existir a resolução não significa que os benefícios serão concedidos automaticamente, né? Absolutamente. Porque a gente pode concordar que, na verdade, são muitos professores muitos professores fazendo mestrado, doutorado, ou outro curso, como o professor Luiz Paulo falou, um pós-doutor, ou um doutor fazia um pós-doutorado. Na verdade, nós temos professores buscando esse aperfeiçoamento. Então, na verdade, não vai ser um valor pequeno, vai ser um valor grande. Mas, Fatinha, entendeu? só será aprovado tudo bem, professor, se o Conselho Universitário aprovar. Tá, e as pessoas não falam, mas aqui do lado fica um murmurinho. Na verdade, as viagens dos professores estão atrasadas, ou não estão, Wander? Estão. Você entendeu? Então, outro questionamento. O MEC vai questionar, porque nós não vamos, se nós não aprovarmos, né? Enfim, ele vai questionar porque nós não temos esse apoio financeiro aí, apoio ao aperfeiçoamento do docente. Tá bom, mas ele vai questionar outras coisas, porque os nossos laboratórios não estão funcionando devidamente, porque a nossa estrutura de prédio não é boa. Você entendeu? Fatinha, então, deixa eu fico assim muito preocupada com isso tudo, entendeu, gente? Não sei se eu sou cabeça dura e teimosa, mas enfim, olha, eu estou entendendo toda a colocação, mas eu fico muito preocupada com tudo isso, viu, professor? O senhor me desculpa. Professores, coordenadores que estão atuando nas coordenações, que tiveram acesso aos instrumentos de avaliação, puderam observar que na avaliação, e eu passei também a parte de instituição para todos em reuniões que a gente fez, os indicadores são avaliados, cada um tem lá o que vai ser, como e o que vai ser avaliado, está. Ele pode colocar como previsto, implantado, né, funcionando, tá? Ou não previsto, não implantado, não funcionando. Você ter uma coisa que está prevista, porque existe uma resolução e tudo mais, falar que não está implantado? Está. Nós já concedemos esse suporte para muita gente. Talvez, exatamente por não ter a resolução, ficou apenas no conhecimento do reitor. Tá? Mas isso sempre existiu, não é de agora.
Agora está suspenso. Tá? Então, o que nós estamos colocando aqui, nós estamos regulando um assunto que já existe na FEB há muito tempo. Há muito tempo. Tá? O que nós estamos colocando é abertura para que todo mundo conheça. E todo mundo conheça o caminho para poder solicitar. O que não significa que vai ser concedido. É pediu, levou. Não é assim. Mesmo porque em um curso pode ter muito mais de 2, 3 professores pedindo. E o curso vai ter que ter a clareza do que é conceder um benefício para um professor ou para outro. Tem que estar alinhado com o projeto pedagógico do curso. Tem que estar alinhado com os interesses do curso e da instituição. Né? Agora, o que estamos dando clareza é, isso já era feito? Era. Era sim. Para todo mundo? Não, para alguns. Está certo? Está errado. Então, existia? Existia. Agora, existe um documento que regula? Não existia. Nós estamos regulando. O que não significa, neste momento que nós estamos passando, que isso vai ser concedido assim. A revelia. Não vai. Está regulado. Tem que caminhar dentro dos colegiados. Vocês imaginam um desgaste para um curso que, nesse momento, está cortado, está atrasado, viagem para o professor, encaminhar para o Conselho Superior de Curso o reembolso de viagens para um doutorado de um professor, o quanto que o Conselho Superior de Cursos vai debater esse assunto. Vocês sabem disso muito bem. Provavelmente isso nem vai chegar no Conselho Universitário, vai ser barrado lá. Tá? Então, assim, nós estabelecemos, gente, caminho que faz esse trave. É um mecanismo aí de pesos e contrapesos que vai tentar regular. Né? Agora, isso não pode impedir que, então corre o risco, então não podemos ter. Né? Então, porque se fizermos isso, nós sequer teremos o documento. E o nosso conceito vai ser, neste indicador, vai ser insuficiente. O que significa que eu vou ter que ter mais indicadores acima do suficiente para compensar esse insuficiente. Então, o que nós estamos tentando fazer? Nós estamos tentando alcançar o 3, que é o mínimo de suficiente, satisfatório, na maior parte possível dos indicadores. Para garantir, para nos dar uma certa segurança. Tá? Então, é isso, gente. Mas eu acredito que com as sugestões... Por favor, professor, o Leandro. Professor, eu tenho duas colocações. Primeiramente, a respeito dessa preocupação com os gastos e valores, talvez pudesse, na redação, colocar um critério de aprovação de um budget, de um valor, no início do ano, no início do semestre, para esse fim. Por exemplo, vamos aprovar X reais. Então, gasta-se até esse X. Nada além disso. Além da divulgação das pessoas que estão usando desse valor. Dessa forma, fica menos subjetivo e mais difícil de estourar o orçamento. E cada ano pode se gastar um valor que não impacte de acordo com o momento atual, naquele semestre, enfim. Eu entendi a colocação do professor. Vamos fazer aqui, recapitular as sugestões e vamos procurar atender a todas as preocupações, né? Só mais um ponto também. A gente representando o corpo técnico-administrativo, a gente acha importante que também tenha uma cláusula possibilitando que os funcionários possam ser abonados de faltas para esse tipo de capacitação e também possam aproveitar desses recursos, talvez numa menor parte, mas também tem essa possibilidade, né? Professor Juruimi. Eu entendo a solicitação deles, mas eu acho que aí seria uma outra situação, uma outra resolução, da mesma forma que hoje a gente tem aquela questão que foi levantada do professor que sai para congressos, para apresentação de trabalhos, como eu tenho. Porque como eu tenho alguns professores
que são professores do curso de mestrado, da FEB, eles têm que sair para fazer essas apresentações, eles vão ser tipo bancas. Então são situações que a gente tem que prever que esse professor está saindo e ele também não pode ser penalizado com faltas, né? Então é aquilo que a Cici falou, eu acho então, e o Lúcio nós estávamos conversando, esse aqui é um programa. Então agora a gente tem que fazer essas outras. Do funcionário tem que fazer outras. Porque por exemplo, eu tenho a Cibele lá, de vez em quando ela vai fazer esses cursos em São Paulo de atualização. Então são 3 coisas diferentes, né? Então eu acho que aí nesse momento essa aí poderia ficar do jeito que está, que é para incentivo a mestrado e doutorado, e as outras, ou então incluir, fazer uma continuação aí, tá bom? Com relação aos funcionários, também no plano de carreira há essas previsões. Talvez se fosse o caso de disciplinar melhor, através de uma nova resolução, mas até gostaria que a FUFEB, né, pegasse esse assunto, analisasse o plano de carreira e aí apresentasse uma sugestão, né, proposta de uma minuta de resolução que a gente pode estudar, certo? Nesse caso aqui, vamos retomar o assunto. Trata-se apenas de atender uma exigência do MEC, que nós temos que fazer isso agora. Nós não estamos, se não fosse essa exigência do MEC, esse assunto nem estaria em discussão, porque não seria o momento de discutir isso. Mas como nós estamos prestes a receber muitas visitas, né? São 26 visitas e mais o do Centro Universitário como um todo, do MEC, e todas elas irão perguntar essas coisas, verificar se está institucionalizado. Então, por isso que nós temos que ter esse instrumento, ok? Então, vamos procurar atender as sugestões que foram colocadas aqui, com as emendas, e vamos tocar e vamos trabalhar depois para um novo documento. Sim. Com relação ao que foi sugerido para incluir um artigo exigindo que os valores fossem devolvidos caso o professor não permaneça, eu não concordo. Não é nem por questão do valor, se devolve ou não, porque já é uma contrapartida. Se o MEC exige esse tipo de incentivo, é porque o professor, uma vez incentivado, ele tem uma motivação maior para se aprimorar, e isso vai ser revertido em melhoria na qualidade do ensino, na qualidade da formação do aluno. E, por si só, já é a contrapartida do professor. Ele está saindo da casa dele, ele está indo lá se aprimorar para oferecer um serviço de maior qualidade. E essa já é a contrapartida. Não há necessidade de fazer isso, de exigir valor. Agora, como a professora Cici afirmou, não é possível segurar a pessoa aqui ilegalmente. Então, já que não é possível, não faz o menor sentido uma série de exigências, porque senão a gente fala, ó, a instituição oferece um benefício. Só que você não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, se você pegar, você tem que fazer isso e aquilo, aí ninguém pega. Então você tem um incentivo que é uma utopia. Então eu sou contra essa sugestão e eu acredito que ela vai passar por votação. Na minha opinião, fica do jeito que estava mesmo. Bom, vamos lá, vamos finalizar esse assunto, senão nós vamos ficar a manhã toda nisso. Eu entendo as razões do professor Douglas, mas entendo também que aqueles que usufruírem de algum benefício da FEB têm que retribuir, não só na sala de aula, mas pelo tempo, pelo menos, necessário para justificar o investimento que foi feito. Bom, as sugestões. A primeira é de acrescentar aquele artigo, certo? Vamos votar e vamos ver. Se for aprovada, bem, se não, amém. A segunda sugestão é de acrescentar, da Cláudia lá, que se acrescente no parágrafo 4º, que diz assim: caso o aperfeiçoamento do docente seja de interesse do curso, o pedido devidamente instruído, com análise do conselho, assim, ó, e aí a inclusão, né? Devidamente instruído, vírgula, inclusive com